apontando queda de filhos pela população e também menos mães. Como é que está isso, esse quadro, hein? A partir de quando começou, então, portanto, as mães, né, deixarem aí de quererem ter filhos, as mulheres pararem de querer ter filhos? Quais são as razões apontadas pelo IBGE? Essa é uma pesquisa interessantíssima, Tainá. São os dados do censo de 2022, que veio atrasado, né? Era para ter sido no ano de 2020, mas teve pandemia, também não tinha dinheiro para fazer. Foi realizada a pesquisa em 2022 e os números estão sendo divulgados aos poucos. Hoje a gente conheceu alguns números, por exemplo, da relação entre mães e filhos e quantos brasileirinhos e brasileirinhas têm nascido por aí. Os dados são muito, eu julgo, como jornalista econômico, assim, do ponto de vista da economia, impressionantes. Porque a gente tem cada vez menos crianças nascendo e cada vez menos mães. E quando as mães decidem ter seus filhos, elas estão cada vez mais velhas. Vamos aos números, minha gente. Vamos lá, os números, a pesquisa do IBGE, olhando então para o gráfico da direita. Lá em 1960, cada mãe no Brasil tinha uma média de 6 filhos. 6 filhos, minha gente. Nos anos 70 caiu para 5,8, depois em 80, 4,4, 90, 2,9, 2000, 2,4, 2010, 1,9. E essa pesquisa mostra que, na média, cada mãe hoje no Brasil tem 1,6 filho. Ou seja, entre 1 e 2 é a média brasileira. É uma queda absolutamente clara, uma tendência clara. Isso gera preocupação, por exemplo, com a previdência. Porque se você tem um casal que só tem um filho e meio ali, né, na média matemática, como que vai ser a previdência dos pais? Porque você só vai ter uma pessoa nativa para 2 pessoas que vão se aposentar no futuro. Isso é um baita problema em termos econômicos, por isso muitos economistas dizem que é preciso discutir a reforma da Previdência de novo. Quais as razões disso? Ótimas razões, algumas delas são maravilhosas. As mulheres estão estudando mais e quando elas estudam mais, elas se dedicam mais à sua vida acadêmica ou à sua vida profissional e acabam atrasando o momento da maternidade. Então, as mulheres estão pensando em si primeiro antes de pensar numa família. Obviamente também tem outras razões, por exemplo, hoje é muito caro ter crianças, especialmente nas grandes cidades, isso afasta o plano da maternidade para muitos casais. E aí vamos só voltar com o gráfico, só para falar da tabelinha que está à esquerda, porque ali tem um outro dado interessante, que as mulheres de 50 a 59 anos que não têm filho, esta proporção cresceu bastante. A gente tem a telinha, em 2000 tínhamos 10%, depois subiu para ali, ó, à esquerda, 11,8%, em 2022, 16% das mulheres que têm de 50 a 59 anos não tinham filhos, ou seja, temos cada vez mais pessoas que decidem não ter filhos, o que também, obviamente, é uma decisão e deve ser respeitada, mas o fato é, as mulheres estão tendo menos crianças, mais velhas e muita gente está optando simplesmente por não ter crianças em casa. Esta é a pesquisa do censo de 2022 que foi divulgado hoje pelo IBGE, Tainá e Uribe. É o mercado de trabalho, né, Naco? O mercado de trabalho acaba levando a mulher, claro, a ficar mais tempo. E aí acabou não se dedicando à maternidade muito cedo, porque há uma avaliação ainda, infelizmente, em um país de machismo estrutural, de que se a mulher engravida, ela não tem estabilidade na carreira dela. E, na verdade, ela tem que ter estabilidade na carreira dela, engravidando ou não, para ficar o período de licença maternidade fora, assim, tem que voltar na mesma posição que ela tinha antes. Mas tem muita empresa nesse país que não, que acaba, depois do período da licença maternidade, ou demitindo a mulher, ou colocando a mulher num lado escanteado da carreira e ela acaba não tendo uma progressão ou pelo menos recebendo o que ela deveria receber de uma ascendência na carreira. Isso é prejudicial para o país, isso é prejudicial para todas as mulheres que acabam ficando com esse pânico de engravidar e não tem que ter pânico de engravidar, minha gente. O mercado de trabalho tem que dar assistência a essas mulheres. No pós, inclusive, né, gente? Porque durante o período, né, que a vida da mulher muda, com o corpo, né, os hormônios estão aí, e no pós também, além de garantir essa estabilidade, tem um pouco de compreensão, porque a dinâmica com o filho é completamente diferente, né, do que
a mulher sozinha ou a mulher apenas, né, casada. Então, precisa ter toda essa compreensão, eu diria, do mercado de trabalho das empresas, esse olhar mais atencioso. E uma licença paternidade maior. O Congresso Nacional já discute isso, a possibilidade de aumentar o período do homem em casa para cuidar do filho. Mas também tem que estar em casa ajudando. Se estiver em casa só por estar, é melhor Pronto, não assistindo ficar. jogo de futebol, tá na rua bebendo. É a paternidade ativa. Exatamente. E sem Obrigado, bebê Fernando. reborn nessa história, né, aqui. Sem bebê reborn. Fernando Nakagawa é pai. Eu e o Uribe achamos muito caro, Naka. A gente ia adotar. Íamos, um bebê reborn, bastidores CNN. Íamos, ia ficar aqui no meio da gente. Isso. Mas o Fernando Nakagawa é pai e eu sei, e eu posso atestar, o Fernando Nakagawa é um pai muito presente. Aí a filha dele é muito bem educada. Obrigado, Naka. Beijo.